do Senhor Jesus, Corafesp. Quantos podem dar um glória a Deus? Pegue a sua Bíblia aí. Aleluia. Ah, Jesus, te servir é tão bom. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga me espere. Eu espero. Vamos todos juntos, João, capítulo de número 4. Eu quero falar só uma coisa. Não é por tempo, nem por nada, até porque temos tempo. Mas é porque eu não quero ficar fora daquilo que Deus quer falar. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E respondeu ela: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: tens razão em dizer não tenho marido, pois já tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, diga comigo, verdadeiros, diga verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem, e quando ele vier, ele nos explicará tudo. E disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Diga amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus aí. Senta dizendo aleluia. Isso, abra a boca só para dar glória, que é para essa irmã que está do seu lado não puxar conversa. Aleluia. Aleluia. Gente, é uma passagem muito conhecida. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, se não todos, quase todos nós que estamos aqui, já ouvimos pelo menos uma vez falar sobre a mulher samaritana. Essa mulher, ela é uma mulher muito sincera, ela é franca, ela é honesta. Veja, sincera, franca, honesta, verdadeira. Ô Camila, você está aí falando só de alguns valores da verdade, elogiando aí essa mulher, mas você sabe, né, que essa mulher não era flor que se cheirasse. No texto aí diz que ela já teve 5, e o 6º nem dela é. Complicada. Só que eu não estou dizendo que ela é perfeita, mas estou deixando claro o que Jesus falou sobre ela. E o que fica nítido no texto, logo na leitura que nós fizemos aqui? De fato, ela não é perfeita e está muito longe disso. Ela seria mais um exemplo avesso ao que é perfeito. Ela seria muito mais exemplo do que não fazer do que fazer. Só que Jesus, diferente de nós, não enaltece defeitos em detrimento de qualidades. Ele é ao contrário. Ele utiliza a lupa para as qualidades e não para os defeitos. E não sou eu que estou falando, é ele mesmo que naquela conversa, depois de chegar cansado da viagem, indo em direção à Galileia, a Galileia,
decidiu passar em Samaria quando saiu da Judéia, cansado da viagem, parou naquele poço, mandou os discípulos irem comprar comida, alimento. Por quê? Porque os discípulos não estavam prontos para ver aquilo que ia acontecer ali naquele poço. Eles são discípulos, mas ainda estão sendo trabalhados. Eles não estão preparados para ver Jesus falando de igual para igual, tete a tete, com uma mulher, e sobretudo uma mulher samaritana, que era tida como um cão, como uma cachorra, uma cadela, dentro daquela sociedade. Infelizmente, a conduta dos samaritanos é que trouxe sobre eles esse rótulo dos judeus. Ocorre que eles, mesmo estando debaixo de uma promessa, a promessa de Jacó, infelizmente miscigenaram toda a sua raça, juntamente com a sua devoção. Tanto é que eles estão diante de muitos outros deuses. Então é por causa desse comportamento e de miscigenação que agora são rotulados pelos judeus. Eu não estou dizendo que isso é correto, eu só estou deixando claro que de fato e de verdade o erro partiu deles e não dos judeus. Tanto é que quando ela pergunta onde se deve adorar, se no templo ou no monte, Jesus deixa claro para ela dizendo: tu sabes que a salvação vem dos judeus. Duas verdades com clareza está embutida nesse texto, ou nessa fala. A primeira, e aí eu vou falar do meu jeito, não faz a sonsa. É o que ele está dizendo para ela. Não faz cara de brisa, não finge que não sabe a verdade. Tu sabes que a salvação vem dos judeus. Quem perverteu o propósito da lei foram vocês. E qual era a dúvida dela? Se adorava no monte ou no templo. Enfim, a gente vai chegar lá. Mas o que eu estou dizendo com isso? A conduta deles que era errada. Então essa mulher está errada, numa terra de errados, representando os errados. E ela não é perfeita, mas ela tem uma característica que faz com que Jesus atravesse qualquer fronteira, qualquer erro, qualquer barreira, se tal pessoa o tiver, o que? A capacidade de falar a verdade. Só que não é a capacidade que você tem de falar a verdade sobre os outros, porque essa capacidade, você é mole, meu filho, até criança já nasce com essa capacidade. Chega perto de uma criança de 5 anos com bafo, fala: oi, queridinha. Ela vai olhar para você, não precisa saber se tem muita gente, ela vai dizer: ai, sua boca está fedendo. Criança é assim. Então eu não estou falando sobre a capacidade de falar a verdade por falar, eu estou falando sobre a capacidade de falar a verdade sobre si mesmo. Temos muita facilidade de identificar qualidades e defeitos e manifestar isso na fala, testemunhando sobre outras pessoas, quer boa ou quer de maneira ruim sobre elas, mas não encontramos a mesma leveza, não encontramos a mesma capacidade quando precisamos revelar isso sobre nós mesmos. A verdade da verdade é que até mesmo as nossas orações, se não forem ali ao lado do Espírito Santo, gemendo por nós, elas não chegariam com substância o suficiente para serem ouvidas diante de Deus. E por que não? Não é porque não sabemos falar com Deus como deveríamos, mas é por causa da quantidade de falhas, defeitos, hipocrisia velada, que manifestamos até quando estamos no exercício de algo espiritual, como a oração. Por exemplo, é muito mais fácil dobrar os joelhos e dizer: Senhor, perdoa todos os meus pecados, do que ter que verbalizar diante de Deus a mentira que eu contei, a dívida que eu não paguei, o maltrato que eu fiz com meu marido, a surra excessiva que eu desci na mão do meu filho para descontar, na verdade, a raiva que eu estava de outra pessoa. Então é muito mais fácil chegar e dizer: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não é uma crítica a essa oração, até porque normalmente essa oração e a nossa influência de orar assim
Ela é uma influência de mulheres santas de Deus, mulheres que de fato não tinham a prática do pecado e nem da iniquidade. Elas oravam tanto, que quando iam orar, de fato não tinham pecados a serem confessados, não pecados morais que devessem uma confissão verbal. Então, por uma única questão de filtro, de passa em revista, passa limpo, pode olhar, esta oração normalmente saía da boca de gente santa. Senhor, perdoa. Você quer ver? Você vai lembrar. Senhor, perdoa todos os meus pecados, atos, obras, gestos, palavras ou intenções. Isso era oração de gente santa, gente que anda devagar para não pecar. Você está me entendendo? Agora, vai a gente dentro de uma realidade diferente. Mentiras pequenas que não são confessadas. Ah, mas foi só uma mentirinha, não fez mal a ninguém. Coisas erradas que fazemos, sentimentos que não precisamos da exposição de um profeta, porque o Espírito de Deus que está em nós identifica em nós quando os sentimos. Inveja, retaliação, espírito faccioso. E vamos falar a verdade, tendo diante de nós um espelho nessa tarde. A verdade é que é difícil verbalizar isso em oração até para Deus. Seus dias de abandono do lugar devocional, seus dias de negligência espiritual, meus dias de abandono do lugar da oração, da prática do jejum, da vida devocional, como se isso fosse uma exceção aos períodos de campanha, quando na verdade intercessão não é ministério, é a obrigação de todo crente que confessou a Cristo. Mas empurramos isso para um grupo local, que tem que sentir o fardo e o peso de um povo inteiro omisso. E eu estou me incluindo em tudo aqui, porque não temos a capacidade de demandar tempo, verbalizando as confissões que precisávamos fazer, porque achamos que a oração é a administração das demandas que precisamos que Deus resolva. Então só oramos para que Ele pague, oramos para que Ele entre, oramos para que Ele visite pessoas, para que Ele salve pessoas, para que Ele cure pessoas, para que Ele unja ministérios, para que Ele me levante, para que Ele melhore a minha performance, a minha mensagem, para que Ele melhore o seu louvor, a sua voz, para que Ele guarde a sua prega vocal, para que Ele guarde a sua saúde, para que Ele proteja a sua família, para que Ele te dê segurança. Vamos falar a verdade? As nossas conversas com Deus não estão passando disso. E você se acha maravilhosa por desejar está em 15 minutos de devocional com Deus, apresentando essas demandas, quando na verdade, nem desejo de orar isso é urgência de uma demanda que você sabe que só o Deus do impossível pode resolver. Então, para você ter paz durante o restante do dia, sabendo que entregou como quem joga no altar tudo para Deus, termina isso e vai-se embora. Você não fica na oração para saber o que Deus vai falar depois, você não medita num texto da palavra para saber que direção vai Deus te dar. Você de um tempo para cá tem orado de pé, de um lado para o outro, negligenciando o lugar da oração, porque acha que Deus tem que entender a quantidade de compromissos e atividades que você tem, seja com Ele, com as pessoas, ou até com a obra dEle. E depois não entende por que é crente e está triste, depois não entende por que é crente e está deprimido, depois não entende por que é crente, mas não vive o avivamento, depois não entende por que é crente, mas não tem lágrima quente rolando pelos seus olhos, depois não entende por que é crente, mas não sente o gozo da alegria da salvação, depois não entende por que é crente, mas não tem vontade de ver Deus e nem coragem de dizer Maranata, hora vem Senhor Jesus. Suas orações, minhas orações, ultimamente andam sendo muito mais comovidas pela culpa, pelo medo, do que pelo desejo de se relacionar com Deus. E quando é que nós percebemos que está havendo uma mudança na maneira de nos relacionarmos com Deus em oração? Quando não somos capazes só de apresentarmos para Deus demandas que consideramos urgentes, mas quando identificamos que a maior urgência está na decadência da nossa alma. E aí, já não dobramos tanto os joelhos, pedindo para Deus fazer isso, aquilo com alguém ou comigo, mas para Deus fazer isso ou aquilo na minha vida e em mim. O que isso significa? É quando o espelho está diante de você e o Espírito, uma vez te levando
a orar. E por que você está usando o termo oração, Camila? Se a Bíblia diz que aquela mulher estava ali falando com Jesus. Porque oração é falar com Deus, irmãos. Simplesmente ela teve um privilégio de falar com Ele como quem conversa com o próximo. Mas isso aqui pode ser traduzido por oração. Porque o que é oração? Oração é conversar com Deus. Agora, veja a conversa dela. Toda errada. Ela está toda errada. Eu vou dizer ela e você vai dizer todo errado. Vamos lá? Ela. Abre a boca. Vamos lá, galeria. Ela. Toda errada, mas tem uma característica. Qual? Capacidade de falar não sobre os outros. Capacidade de falar a verdade sobre ela mesma. Jesus está dizendo, quando você desenvolver a capacidade de falar a verdade sobre você mesmo, sobre você mesma, quando você desenvolver comigo a capacidade de confissão e não só de petição, você vai ver que boa parte do que você ora hoje não vai necessitar ser apresentado por Deus, não porque mudou, mas quando Deus muda você, boa parte do que você pede também muda, não precisa mais de tanta intercessão. Essa mulher está toda errada, minha gente, mas ela tem uma capacidade, a capacidade de falar a verdade sobre ela mesma sem apontar ninguém. Perceba que quando Jesus diz que ela já teve 5 maridos e o 6º não é dela, ela não joga a culpa sobre eles, ela não argumenta como ela foi seduzida, e ela também não tem confissões falsas, porque deixa-me te falar uma coisa, confissão verdadeira requer a aceitação de quem eu sou, mesmo quando eu estou sendo a pior pessoa que eu poderia ser. Eu preciso falar algo sobre Deus. Deus, Ele está disposto a trabalhar numa incredulidade sincera, mas Ele não suporta uma fé falsa. Essa mulher não empurra para ninguém, ela não entra num processo de vitimização. Essa mulher é honesta, essa mulher é franca, e vai se cumprir na vida dela a verdade sobre o próprio Cristo. Qual? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se eu te disser nessa tarde que a libertação que você procura não está na mão estendida de Deus sobre você, mas está na capacidade de você declarar verdades sobre si própria com a sua língua. Eu preciso lhe dizer, há mais poder na sua língua do que você pensa. Essa língua é poderosa. Eita, vou falar de novo. A língua tem um poder, relatado por Tiago. Ele diz, ela tem um poder de inflamar, um poder de fazer guerra. Agora eu te pergunto, quem pode fazer guerra também não pode desfazer guerra? Quem pode inflamar também não pode jogar água? É o que Jesus diz, inclusive, para essa mulher: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, brota-se nele uma fonte que jorra água para a vida eterna. Deus está dizendo, na tua língua tem fogo, mas no teu ventre tem água. Deus está dizendo, a língua tem o poder de fazer diversas coisas, só que ela precisa ser guiada pela vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você pare de maquiar seus defeitos, suas hipocrisias, e comece a falar com a boca a verdade, e parar com essa conversa, desculpa, mas eu vou falar rasgado, fiada de Deus. Tu conhece meu coração. Conversa fiada, conversa de quem não tem coragem de falar a verdade. Quando é o outro que está errado, você não diz, mas Deus conhece o coração. Não, a gente diz na hora, errou. Mas quando é com a gente, Deus, tu sabes. Que mané tu sabes? Se o poder da fala não fosse importante, não teríamos o ministério da linguagem dos sinais na igreja, das libras. Se a palavra não fosse importante, não teríamos escrita em braille. É nela que está o conhecimento, seja para o que vê ou para o que não vê, seja para o que ouve ou para o que não escuta, porque foi o próprio Jesus em Mateus 13 que disse: não são surdos os que não ouvem, mas os que ouvindo não obedecem. Esses é que são surdos. Agora, céus e terra, tudo que existe há
O autor da carta aos Hebreus vai dizer: não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. O que isso significa? Tudo que você toca, tudo que você vê, tudo que está tangível ou mensurável no universo da sua existência, não foi criado pelo poder de Deus sem a manifestação da sua palavra, sem a manifestação do seu verbo. Camila, Deus tem poder para tudo que existe a fazer aparecer sem dizer uma palavra? Ora, eu que te pergunto, tem ou não tem? Bora, abre essa boca, tem ou não tem? Tem ou não tem? Está falando porque eu estou gritando ou você acha que ele tem mesmo? Vou perguntar de novo. Tudo o que foi feito, universo, Via Láctea, o que você conhece, o que você não conhece, o que a NASA viu, o que a NASA não viu, a Jerusalém, tudo. Deus poderia ter feito tudo o que existe sem manifestar nenhuma palavra? Sim ou não? Mas foi assim que ele fez? Quando Deus faz uma coisa, mesmo podendo fazer outra, Ele faz do jeito que faz para mostrar para a gente que há um princípio a ser adquirido. Agora veja, o que está lá em Gênesis 1? No princípio a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas que jaziam no abismo em trevas. Era Deus que está se movendo, não era a treva, era Deus. Quem estava se movendo? Bora, bora, bora. Quem estava se movendo? Joga uns pratos aí para eu ver Deus se movendo. Uns pratos aí para... Como é que Deus se move? Vai. Isso. Sobe o teclado aí, sobe. Ó Deus se movendo, eu imagino. Gente, imagina, o mover de Deus é bom ou não é? Fala aí. Fala, é bom ou não é? Eita, quando Deus se move. Eita. Aleluia, aleluia. Maravilhoso, poético, sensacional, vibrante, emocionante, mas isso não determina a operação do seu poder. Está se movendo, mas criou alguma coisa? Transformou alguma coisa? Nada. Está se movendo, mas não fez? Bora, gente. Está se movendo, mas não fez? Nada. João capítulo de número 1. Aí você entende. No princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. Em Jesus, capacidade da palavra revelada, falada, vivida. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem está comigo ainda, diga amém. Redobra a tua atenção que agora eu vou contar com a tua inteligência. Não é com a tua espiritualidade não. Se Deus, que numa passada... Se Deus, que no toque de uma mulher sangrando faz o sangue estancar, sem falar nada, poderia criar tudo o que existe e há, não o fez sem manifestar a palavra. Por que você acha que tem que vir com esse negócio de Deus, tu sabes? Deus está dizendo, eu não vou confessar nada por você não. Você não vai ver na minha boca o que tem que estar na tua língua. Eu vou falar de novo. Deus está dizendo para mim e para você: não coloque na minha boca o que tem que aparecer na tua língua. Agora você quer poder de Deus, eu quero poder de Deus. A gente quer mão de Deus, a gente quer o Deus do haja. A gente quer o Deus do Gênesis 1, do Deus que dá ordem e as coisas aparecem. Só que o Senhor está dizendo, até eu, podendo não falar nada, disse tudo para que houvesse existência. Agora você que tem um monte de coisa para dizer, quer vir com essa de Deus, tu sabes? É ano de abrir a boquinha, é ano de gabinete pastoral, é ano de confessar pecado moral e pecado pessoal também. É ano de abrir a boca e deixar a língua falar a verdade. Tem coisas que você acha que é o dinheiro que vai consertar. Pois eu te digo, vai ter dinheiro e não vai ter conserto. Porque não é o dinheiro que vai consertar. Tem coisa que você acha que é a porta aberta que vai dar jeito. Pois eu te digo, a porta vai abrir e você vai ver que não tem jeito. E por que não? Porque a organização que você precisa não está no dinheiro, não está no plano de saúde, não está no consórcio, não está na herança. Aquilo que você precisa, o Espírito de Deus está aqui. E Ele está dizendo, está na capacidade que você tem de falar, de confessar a verdade, de contar para Deus a verdade. Ezequiel capítulo de número 37. E tomou-me pela mão e me
me levou para o meio de um vale, e estava cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor Deus Jeová, tu sabes. O que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada, mas do Senhor eu sei que tu podes tudo. Então ele me disse, conta Ezequiel: filho do homem, profetiza sobre estes ossos. E o Ezequiel vai sair profetizando? Não, vai esperar a palavra, e Deus manda a palavra. Veja, Deus manda a palavra. Completa para mim, por favor. Deus mandou porque ele disse assim, ó: diga-lhe assim, filho do homem, vento que sopra dos quatro cantos, sopra sobre este vale. Então vem comigo, quem está liberando a palavra? Deixa eu ver se você está comigo. Quem está liberando a palavra? Quem está dando a direção? Mas o vale se organiza quando Deus fala? Não. Tem alguém comigo aqui? Aí você vem para cá e diz: Deus, basta uma palavra, tu podes. E Deus diz: posso, tanto que a palavra já liberei. Mas por que não acontece? Porque não tem palavra minha na tua boca, não tem confissão minha na tua boca, não tem declaração verbal minha na tua boca. Eu vou falar rasgado. Deus está dizendo: eu estou esperando fazer, eu estou desejoso de fazer, eu te direcionei para fazer, mas você tem boca para falar dos outros, para mandar áudio no WhatsApp, você tem boca para bater boca em comentário de Instagram, mas não abre a boca para dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, eu preciso de ajuda. Olha o que vai acontecer naquele vale. Presta atenção, porque Deus está falando comigo. O que vai acontecer naquele vale, eu também faço por esses dias na tua casa. Eu vou juntar cada osso ao seu osso. À medida que Deus manda Ezequiel dizer, ele repete e profetiza. Então ele dá seguimento. Deus fala para ele e ele verbaliza na sua língua naquela visão. A gente toma um susto e verbaliza um grito. Mas quando o medo bate na nossa porta, a gente sabe o Salmo 91 de cor, mas não verbaliza. Depois não entende por que está oprimido, oprimida. É porque Deus está dizendo: a vitória que tu quer, eu já liberei, mas ela só estabelece o decreto quando tu abre a tua boca e solta com a tua língua as verdades, as confissões que precisam ser ditas. Resultado, escute isso aqui, eu acho interessante. O vale ouviu a voz de Deus, não dita por Deus, mas profetizada por Ezequiel. E o texto diz que enquanto ele profetiza, nada acontece, mas ele continua a profetizar. E então ele começa a ouvir um barulho. Senhor, nessa semana, Senhor, quem anda já profetizando há um tempo, mas não está vendo nada, Jesus, um barulho, começa a trazer um barulho por esses dias. Um barulho de que as orações verdadeiras têm um poder diferente das orações protocolares. Jesus, por esses dias, faz ele entender que quando a boca se abre para falar a verdade, aonde estava trevas, a luz aparece. O que estava em oculto é exposto, mas é organizado. Mostra para ela que o diabo vai perder força na vida dela quando ela pedir perdão para quem ofendeu com a boca dela. Senhor, por estes dias que haja um barulho de que as orações verdadeiras são diferentes das orações metódicas e sistemáticas. Por esses dias, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, esse incômodo que ela sente, e ela pede perdão para ti, dizendo: Senhor, me perdoa pelo que eu pensei da fulana. E o Senhor já perdoou, mas ela não tem paz. Ela não tem paz porque o teu Espírito está dizendo: vai lá e pede perdão para fulana. Mas a posição social, o status na família, mas nessa tarde, meu Deus, não é amanhã, é hoje, Senhor, não é amanhã, é hoje.
Faz ela mandar um áudio de WhatsApp e embarga a voz dela no meio da fala, que é para quem está do outro lado ver que ela está derramando a alma e o coração. Abate o orgulho, levanta a humildade. Abate o orgulho, levanta a humildade. Abate o orgulho, levanta a humildade. Tira de nós a hipocrisia de usar as palavras de João Batista sem ter o coração de João Batista, dizendo que eu diminua e que ele cresça. Se isso é verdade, nos ensina a desaparecer com a nossa reputação, para que o caráter de Cristo em nós apareça nos nossos relacionamentos, apareça nas nossas confissões, em nome de Jesus. Aproveita essa oração comigo e diga amém. Espírito Santo de Deus, ela fala a verdade. A fala de Deus dissipa o caos. Sabe por quê? O mover. Lembra que Deus movia, mas não estava realizando nada? Moveu, mas não criou terra. Moveu, mas não criou sol. Moveu, mas não criou lua. E eu vou falar. Moveu, mas não criou porção seca. Não fez terra, não criou semente, não germinou fruto, não desenvolveu árvore. Por quê? Porque mover não faz o que só o verbo pode fazer. E o Espírito não era de Camila não, minha filha. O Espírito era de Deus. Só que Deus estabelece princípios dos quais Ele não precisava praticar, mas Ele faz para que nós aprendamos com Ele. E você não quer falar. Se confissão não fosse imprescindível para a sobrevivência de um crente, Jesus, eu disse quem? Jamais teria dito: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Você sabia que a maioria das pessoas que amam o Senhor e amam de coração, temem o seu nome, a maioria delas não faz com Deus uma aliança, não entrega a vida para Jesus, não porque não ama, vem no culto, sabem cantar as canções que cantamos. Quando precisa de vitória, não vai fazer simpatia, vai fazer campanha. É gente que ama, que reconhece, mas que não faz aliança com Deus. E sabe por que não fazem, não tomam uma decisão? Não é porque não amam, mas é porque no momento que perguntamos, quem quer tomar uma decisão ao lado de Jesus? Quem reconhece que precisa fazer uma aliança, um concerto com Deus? Vem aqui na frente nessa noite. A gente fala assim, ou então, levanta a mão aí do lugar que você está. Confesse, precisa confessar. Aí a vergonha enche o coração. Se amarra no banco, chora, mas não vem. Sabe que tem que vir, mas não vem. Sabe que tem que renunciar, mas não renuncia. Sabe que tem que decidir, mas não decide. Agora eu te pergunto, é falta de amor? É falta de amor? Não é, gente, senão nem o culto frequentava. Tem um monte de balada. Podia estar na balada, mas não. Quando tem culto, vem para o culto. Quando tem corafesp, já não cabe nem a igreja, mas ele se infiltra, bota a paleta, de tanto que ama. Mas confissão não vem. Aí pensa assim, mas Deus conhece meu coração. E ainda encontra crente que respalda dizendo, ah lá, não é crente, mas é melhor que muito crente. Fazendo tal pessoa acreditar que está tudo bem. Mas deixa eu te falar, não está, porque não foi Paulo, Pedro, nem a igreja que instituiu isso quanto instituição. Eu disse que foi, quem lembra? Não tenha medo não, eu disse que foi. E o que Jesus disse? Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que se envergonhar de mim, ele diz aquele que não me ama? Não. Ele diz aquele que não crê? Não, ele sabe que crê. Então não é falta de amor e não é falta de fé, é falta de uma capacidade que essa mulher toda errada tinha e o crente não quer ter. A capacidade de falar a verdade, de expor o pior de nós pelo melhor de Deus. Aí ele diz, porém aquele
que se envergonhar de mim, também será envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Aí você olha para esse texto e pensa que Jesus vai nichar essa palavra só para quem ainda não o reconheceu como único e suficiente Salvador. Mas eu te pergunto, no coração, uma pessoa que frequenta culto, uma pessoa que teme ao Senhor, mas que nunca fez uma confissão pública de fé, você acha de verdade que Jesus está liberando essa palavra só para ela? Claro que não, porque Ele não está atribuindo isso ao dia salvífico de uma confissão apenas. Ele está atribuindo isso à vida de um crente também, que não tem confessado seus pecados, suas crises, suas dores. Desculpa, mas eu vou falar rasgado. Você está achando que vai ver Deus com essa montoeira de coisa? Eu estou achando que eu vou ver a Deus com a montoeira de coisa incubada no coração? Filha, não vai. Não tem grupo certo, não tem círculo de oração certo, não tem profecia certo, não tem dom certo. Pode profetizar, pode curar, pode fazer cego ver, surdo ouvir, só não vai se esconder de Deus naquele grande dia. Não adianta, pode ter sido as águas batismais, pode ser batizado do Espírito Santo com fogo, pode rodar, pode marchar. Deus está falando comigo, e se está falando com mais alguém, reaja diante da sua palavra, porque o que Ele está dizendo é: 2024 é ano de adoração, é ano de gratidão, mas isso tem que ser de dentro para fora. E a única maneira de ser verdadeira não é orando dizendo Deus me dá poder, é orando dizendo Deus me dá a capacidade de ser verdadeira, me dá a capacidade de falar a verdade sobre mim. Sabe qual era a maior preocupação de Paulo? Perder isso. E para quem deve ser essa maior preocupação? Para quem mais ganha almas. Porque normalmente quem se acha ganhador de almas esquece de cuidar da sua. Ele dizia: para que ganhando a muitos não me perca eu a mim. Você quer salvar tua casa, quer salvar teu marido, quer salvar os irmãos, quer salvar a tua família? E Jesus está dizendo: esses dias eu quero que você olhe se você está salva mesmo. Não, Camilo, uma vez salvo, salvo para sempre. Amém, irmãos. Mas se fosse tão simples e não necessitasse de manutenção, eu não vou lançar uma doutrina, eu só vou lançar uma reflexão. Por que então Jesus diria para João na revelação apocalíptica: vigiai, para que ninguém tome? Ajeita essa coroa, minha irmã. Capacete da salvação protege essa coroa. E o que protege a salvação? A confissão. A confissão faz o que outras áreas de ferramenta espiritual não fazem. Eu vou falar de novo. A confissão tem o poder de fazer coisas que o jejum não faz. A confissão tem o poder de fazer coisas que a oração não faz. A confissão tem o poder de fazer o que 21 dias de propósito de Daniel não fazem. A confissão tem o poder de fazer o que o Monte Sinai não faz. O Senhor está dizendo: está na tua língua, está na tua língua. O poder para viver o que nunca viveu está na tua língua. O poder para chegar onde nunca chegou está na tua língua. Tua capacidade de confessar verdades, por pior que elas sejam, sobre você mesma, sobre você mesmo, vai determinar qual é a tua capacidade de suportar a grandeza do que Deus quer te entregar. Escute isso aqui. O que Deus tem a te entregar não tem a ver com o quanto você aguenta segurar, tem a ver com o quanto você aguenta renunciar. Não é o quanto você conquista, é o quanto você aguenta perder. Só que eu não vim falar de dinheiro nem de bens materiais. Olha para mim. Lá na tua igreja, tu aguenta perder o status. Não é testemunho, não. É o status. Você aguenta por esses dias alguém lá na tua igreja local
manifestar uma palavra, uma opinião pessoal de algo que não te enobrece. Não é um pecado, é uma manifestação. Comentou com uma que comentou com a outra, comentou com a outra, enfim, aí 78 estão sabendo. De tipo, não gosto dela por causa disso. Isso interfere no teu culto? Ou você já conseguiu se desvencilhar da expectativa dessas pessoas porque sabe que está ilibada diante de Deus? Ou não, isso te deixa desnorteada. Afinal, se tu não está conseguindo manter a régua diante de Deus, que pelo menos mantenha a aparência diante das pessoas. Quem é você hoje? Não precisa dar glória não, que eu já sabia que ia ser assim mesmo. Eu falei, eu queria pregar Mateus 14 diante de Deus. Era o que eu queria. Eu também estou apanhando a peça. Só que o Senhor está dizendo, você está querendo resolver com jejum o que tem que virar fala na língua, na hora de dobrar o joelho. Não é dizer, Deus tenha misericórdia, me dê mais capacidade de sonhar, de administrar. Não, desculpa, mas Deus está dizendo, por esses dias eu quero uma oração diferente. Qual é a oração? Senhor, me dê capacidade de me arrepender pelos meus próprios pecados. Me dê capacidade de identificar a minha lepra. Essa mulher está toda errada, mas quando ele diz, tu tiveste 5 e o sexto não é teu, ela não diz mentira, ela não desvia do foco, ela não diz quem você pensa que é para falar assim comigo, me respeita, mano do céu. Ela diz assim, vejo que és profeta, ela é muito corajosa. Sabe o que eu vejo? Alguém que está toda amarrada pelo pecado e já está tão arrebentada, que já perdeu reputação, já perdeu honra, já perdeu tudo. Tu acha que ela está pegando água no poço meio-dia por causa de quê? Porque ela não quer ter que enfrentar ninguém. Essa mulher já está isolada e aprisionada há muito tempo, aprisionada da alma, aprisionada da mente. Ela não tem mais nada que perder. O que isso significa? Eu não quero que você, que eu, tenhamos que chegar a um ponto de não termos mais nada o que perder, para quando aquilo que está oculto vier exposto, não haja em nós vergonha, porque não tem nada para proteger. Deus está dizendo, em prol do que você tem a proteger, você não é ela. Então eu sei para quem que eu estou pregando. Então enquanto você tem do que proteger, não finge que não é. Quando ouvir uma verdade como essa, não diga não é para mim, diga é verdade. É Deus que está falando comigo. É o que eu tenho sentido de Deus esses dias. A necessidade de melhorar o meu caráter, a minha alma. Rapaz, essa mulher não pode pisar em Jerusalém, mas ela tem mais capacidade de confissão do que todos os fariseus e príncipes da sinagoga da Terra Santa. Não é sobre púlpito, não é sobre microfone, não é sobre playback, não é sobre timbre de voz, não é sobre o número de seguidores no Instagram. Olha para mim, nada disso vai adiantar. Naquele grande dia, Ele não vai dizer para os estranhos, Ele vai dizer para aqueles que vão estar diante dEle, dizendo, em Teu nome eu preguei, em Teu nome eu curei, em Teu nome eu profetizei. Essas pessoas não vão dizer, eu tentei. Elas não tentam, elas são boas, elas curam, elas pregam. Quando elas pregam, elas salvam almas. Só que olha o que Jesus vai dizer para elas: apartai de mim para o fogo eterno. Porque se a gente te conhece, pois é, vocês me conhecem, mas eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Por quê? Porque a única coisa que preserva a intimidade de uma mulher de Deus e de um homem de Deus é a capacidade que ele tem de falar a verdade sobre ele mesmo. Se você não tiver isso, não vai ver Deus. Vai estar na paleta da cor, mas não vai ver Deus. Vai estar membrado 30 anos de igreja, mas não vai ver Deus. Vai estar pregando, mas não vai ver Deus. Cantando, mas não vai ver Deus. Ele não quer dom, ele quer intimidade. Ele não quer talento, ele quer verdade. Ele quer relacionamento. Vai ser visto por 1 milhão de pessoas, 2 milhões, 10 milhões de seguidores, mas não vai passar no critério de um só.
seus 10 milhões lá não querem dizer nada. O sucesso do teu departamento naquele dia não vai querer dizer nada. Suas ofertas entregues também não. Como não, Camila? Eu sou bom ofertante, sua performance é maravilhosa. Só que Deus não pede a oferta porque quer oferta. Deus pede a oferta porque deseja ter o ofertante. Que nós não sejamos os escribas, os fariseus, os sacerdotes, que pensam que porque estão em Jerusalém, que pensam que porque não estão em terra de errado, que não sejamos aquelas que por não andar de boca em boca, marido em marido, saiamos daqui de peito estufado no alto da vaidade. Achando que somos melhores. Porque Deus está dizendo: eu não quero vitrine, eu quero espelho. Eu quero que você reproduza essa palavra comigo, porque ela não vem de mim. Diga assim comigo: Deus não quer vitrine, Deus quer espelho. Deus está dizendo: eu não quero você se mostrando às pessoas, eu quero saber se você se revela a mim. Quando sou eu e você, eu quero saber se você aguenta quando eu mostro quem você é para você. Fala de novo para alguém: Deus não quer vitrine, Deus quer espelho. Não, fala. Deus não quer vitrine, Deus quer espelho. Você acha que teu ministério não cresce porque teu perfil não cresce, porque teu Instagram não cresce. Minha filha, aonde você acha que Deus estava quando Mark Zuckerberg ainda era uma massa informe no ventre da mãe dele? Eu não sei se você está entendendo não. Moisés também não teve nem Orkut, e a gente fala dele até hoje. Deus não precisa de vitrine para quem tem espelho. Ele levanta, Ele unge, Ele separa. Se desvencilha dessa expectativa. É ela que está roubando de você a capacidade de ser mais honesta. Eu vou falar a verdade. Até você mesma, você já se conheceu melhor. Ultimamente você anda tendo crise de identidade, campeão. Por quê? Porque fica avaliando vitrine. Se tivesse no quarto olhando para o espelho, não é sobre ser maravilhosa. Não, você vai consolar a vizinha. Fala para ela: também não sou isso tudo não. Fala para ela, fala. Bora, seja humilde, fala para ele aí, fala: eu também não sou isso tudo não. Sou maravilhosa. Quer saber quem eu sou? Liga para Eduardo Gonçalves. Quer saber quem eu sou? Fala com Luciane Vitória. Tá achando que eu sou isso aqui o tempo? Tem gente que acha que eu acordo de manhã falando cantaraba, sai. Esses dias perguntaram para minha irmã como é que é quando a Camila levanta. Ela: irmã, como todo mundo, um bafo insuportável, nem sempre de bom humor. Essa minha irmã caçula é azeitada. Irmã, não tem essa não. Essa mulher falou a verdade. Olha para mim que eu vou falar de um jeito bem brasileiro, tá? Isso que eu vou falar agora não é teológico, é brasileiro, tá? Maravilhoso. Isso que eu vou falar agora não é teológico não, é brasileiro. Se tu perder para ela, tu vai ganhar de quem? Tu tem EBD, tu tem ferramenta, tu tem Corafesp, tu tem círculo de oração, tu tem ferramenta, tu tem palavra. Eu não aceito você perder para alguém que está numa condição pior do que a sua. Só que se continuar mantendo a capacidade de falar dos outros e não usar o mesmo tempo para falar a verdade sobre si própria, vai ficar muito pior do que quando ela estava antes de encontrar Jesus. Ela teve 5, você vai ter 18. Não, Camila, isso é uma questão de caráter. Eu estou falando para alguém que está com ego irado enquanto eu estou pregando. Mas maior é o que está comigo. Maior é o que está comigo. Maior é o que está comigo. Eu não falo no meu nome, eu falo a palavra dele, o nome dele. O nome sai, sai, glória. Eu não sou régua, eu não sou vara, eu não quero conversa fiada dizendo um chicote. Respeite o exercício da palavra profética.
falando porque sou isso, sou aquilo, sou nada. Sou nada. Você acha que a minha capacidade de falar isso aqui para você, por quê? E também porque eu tive meus dias de vitrine. E Deus falou, não te chamei para ser vitrine, te chamei para espelho. Então não enfrenta. O Espírito de Deus hoje é que não. Porque Ele só corrige a quem Ele pegou essa mulher. Glória a Deus. Ela não disse, você é um mentiroso, você está me expondo. Não. Ela disse, vejo que és profeta. Sabe o que ela está dizendo? É tudo verdade. O que ela está dizendo é verdade. Mas olha ela. Mas eu sei que o Messias vem. Por que ela diz isso? Porque quando ela vê, abre aspas, que ele é profeta e expõe ali o pecado dela, ela não foge, ela conclui a confissão. Olha para mim aqui. O mais difícil você já conseguiu fazer. O que, Camila? A capacidade de reconhecer teus vacilos. Deus está falando aqui comigo, para mim e para você. Ele está dizendo assim, só falta você concluir a confissão. Quando ela reconhece, quando ele diz o que diz e ela diz, vejo que é profeta, ela está reconhecendo, ó, isso é verdade. Só que aquilo não pode terminar ali, senão o ciclo continua do pecado e da culpa e da condenação. Então ela diz assim, mas aonde se deve adorar? E no Corafesp nós estamos num propósito temático, né? Tempo de adoração e tempo de gratidão e adoração. E a verdade é que dentro da nossa cultura ocidental, a gente cultivou a ideia de achar que adoração é glória a Deus e aleluia. Não, essa é uma das formas de manifestar uma faceta da adoração. Mas a adoração de verdade está ligada à capacidade de quebrantamento por arrependimento de pecados. Vou te dar um exemplo. Quando Deus determina como Ele vai ser adorado pelo seu povo, logo que Ele estabelece as leis, tira o povo do Egito, trafega com esse povo pelo deserto, instaura eles na terra prometida. E Ele disse para Moisés, desde o dia que chamou Êxodo 3, neste monte novamente vocês voltarão e me adorarão. Quando chega o propósito e a ocasião da adoração, Deus vai determinar os critérios pelo qual Ele deve ser adorado. Porque poeticamente a gente até diz, adore do jeito que você quiser, mas não é bem assim não. Poeticamente, eu não vou aqui ser uma crítica, que isso é uma bobagem. Mas não é assim. Deus determina como deve ser adorado. E nessa determinação, Ele vai estabelecer algumas regras, vai entregar a Moisés, para Moisés entregar para o seu povo, para que quando o povo adorasse, Deus então recebesse a adoração. Recebendo a adoração, derramava a sua glória. Sua glória é a sua bênção, sua glória é o seu poder. Sua glória não precisa atender um pedido de oração. Quando a glória de Deus desce, ela corrige tudo que está errado. De uma vez só, você está entendendo? Campanha quem faz é a gente. Deixa isso para outro dia, porque eu também faço. Mas o que Deus está dizendo é, se você fizesse tudo para atrair a minha glória quando desce, ela arruma tudo. Aí veja, Ele dizia, por exemplo, olha, quando o povo quiser me adorar para perdão e expiação de pecados, por pecado X e Y, depois você leia Levítico, traga-me então 2 bodes e eu perdoarei. Então veja, primeira coisa instaurada por Deus sobre adoração. Eu não vou demorar não, é só isso aqui mesmo. Só para você entender o que ela está dizendo quando ela diz assim, aonde se deve adorar. Ela não está pensando com uma mente ocidental, ela conhece a cultura do Oriente e o Deus de Israel. Então veja, ele dizia, traga então 2 bodes e o pecado vai ser expiado. Quando for
consagrar uma criança, traga ou 2 rolinhas, ou um cordeiro, ou um novilho, e ele estabelecia aquilo, porque qual era o pilar da adoração estabelecida por Deus a Moisés para ensinar o povo? O pilar é esse aqui, ó. Moisés, fala para o meu povo que ninguém se apresente diante de mim com as mãos. Então você também conhece o pilar. Então essa entrega deveria revelar um propósito. Vamos lá, completa para mim, por favor. Essa entrega deveria revelar de novo, essa entrega deveria revelar toda entrega que não revela um propósito pode ter cara de adoração, jeito de adoração, mas não é adoração. A entrega tem que revelar um propósito. Agora olha como Deus é maravilhoso sobre a adoração. Deus está disposto a ser adorado, seja para consagrar uma criança ou para perdoar Você está entendendo? É por isso que ele está aqui no poço conversando com essa samaritana, toda errada, mas ela quer entregar algo. E ela quer entregar algo debaixo de um propósito de confissão. Agora veja, para o perdão ser liberado na vida dela, essa adoração requer uma entrega legítima. Abra comigo a sua boca e diga legítima. Abra a boca para não esquecer, diga legítima. O que essa adoração legítima requer? Um altar que seja de verdade ao Deus de Israel. E em Samaria não tem. Camila, mas tem um altar lá no monte também. Tem, mas está do lado de Baal, está do lado de Azera. Deus não recebe. Então por isso ela diz assim, ó. Aonde eu devo adorar? No templo ou no monte? Aqui, olha o que ela está dizendo. Aonde eu levo uma entrega, uma oferta para expiação deste pecado que acabou de confessar. É isto que significa. Aonde eu concluo essa confissão? Aí aqui ela, ó, no templo ou no monte? Aí ele diz, você sabe que se fosse para concluir do jeito que tem que ser, tinha que ir para o templo em Jerusalém. Só que olha a situação dela. Deus sabe quando você quer se consertar, mas ninguém te dá saída. Por que os samaritanos não gostavam dos judeus e os judeus dos samaritanos? Porque os judeus só julgavam, mas não davam para eles o ponto de saída. E tem crente que é assim, só denuncia, mas não diz onde está a porta salvífica. Aí Jesus diz para ela, nem no templo nem no monte, mas a hora chegou, já vem e fala contigo agora. O que ele está dizendo? A hora sou eu. Tu sabes que a salvação vem dos judeus. Era para você ir para o templo, só que veja, no monte Deus não recebe, no templo ela não pode entrar. Então olha a situação dela, está toda errada, quer se consertar, mas no monte Deus não recebe, no templo ela não entra, não pode. O pecador vive assim, gente. Ele quer se consertar, porque o pecado quando abre uma porta só abre de entrada. Depois que desgringola tudo, ninguém te diz onde é a saída. Mas Jesus pisa na terra de errados nessa tarde e abre uma porta. E ele não precisa de ajuda de ninguém para abrir uma porta, porque ele mesmo disse sobre si, eu sou a porta. Aleluia! Aleluia! Meu Deus, é a primeira vez que eu vou te pedir isso. Eu ainda não tinha te pedido isso. Pegue na mão de quem está do seu lado agora. Não faça de qualquer jeito, faça com firmeza. Não faça de qualquer jeito, faça com poder. Deixa Deus usar suas mãos agora. Aperte a mão dessa pessoa aí agora e diga para ela, Deus, prega, diga, Deus está abrindo uma porta. Há uma porta aberta para você nesses dias. É porta de oportunidade, de graça, de misericórdia, de salvação, de redenção, de livramento da parte do Senhor. Aleluia! Aleluia! No templo, eu não posso entrar, no monte Deus não recebe. Aí ela pensa, ela poderia pensar assim, ó, tá tudo acabado, mas olha o que ela pensa, Bispa Keila. Ela pensa assim, ó, mas eu sei que o Messias vem. Parece que eu vejo Jesus querendo rir de canto assim, ó. Não é sobre o que os outros dizem, é sobre o que você sabe. As pessoas dizem para você, nunca mais vai ser feliz de novo. Não, você enterrou um e agora está no segundo. Não tem mais como, depois do primeiro tudo dá errado.
Você já está idosa, não vai gerar aquele filho da promessa. Isso é o que as pessoas falam. Seu filho já está afastado há muitos anos, não volta mais não. E quem entra no crack não sai mais. Se ainda fosse maconha, eu te ajudava em oração, mas no crack nunca vi ninguém sair. Olha, aquele desvio de conduta que eu não posso falar agora, quem entra nesse pecado eu nunca vi sair. Só que o Senhor está dizendo, não importa o que eles dizem, a pergunta é, você ainda lembra da palavra da promessa? Qual era a promessa? O que os judeus diziam dos samaritanos? Cães, cachorros, errados. Mas o que a promessa dizia? O Messias vai endireitar o Bacalamanchoria. João prepara o caminho, mas ele diz, eu sou o caminho, eu não preciso de favorecimento. A mulher vai dizer, eu sei, abra sua boca agora e diga, eu sei. Diga de novo, eu sei. Nos corredores, mostrem convicção, diga, eu sei. Eu sei. Eu sei que Deus faz. No auge da tua depressão, filha, tomando remédio sublingual, Deus está falando com alguém aqui. Pode estar ali na dependência do tarja preta, pode estar meio lá, meio cá na paralisia do sono, mas se ainda assim você conseguir dizer, eu estou mal, Senhor, mas eu sei, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o mesmo Deus do qual Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Ele se levantará. Não é sobre como você se sente. Braz adoração, vem pra cá, vem pra cá. Ou perdão, ou é o Lucas. É o Braz ou é o Lucas? Vem os dois, vem todo mundo. Olha aqui pra mim. Não é sobre o que você sente. É sobre o que você preserva do que você sabe. É o que você sabe. Ah, mas está todo errado. Eu amo quando vejo uma mãe orando por um filho afastado. E alguém diz assim, olha, ele está muito afastado, ele está muito ruim. Aí a mãe está orando, mas ela diz assim, mas ele sabe o caminho. Ele sabe. Como quem diz assim, não importa o que dizem, eu sei. Bem sei em quem tenho crido. Eu amo quando o médico dá um laudo de 6 meses para alguém e a pessoa tem coragem no consultório ainda, porque tem palavra que você tem que rebater na hora. Eu sei em quem eu tenho crido. Ela diz, eu sei que o Messias vem e que em breve, eu sei que ele vem. E quando ele vier, ele vai organizar isso tudo. Sabe o que ele está dizendo? Tudo que a gente não sabe responder, tudo que a gente não sabe como vai acontecer, ele sabe, ele vai organizar. Ele é bom, ele tem, ele pode, ele vai fazer, você vai ver. Você pode estar devendo geral. Você diz, Camila, eu nunca contei um testemunho igual esse que o povo conta, de que o outro veio, de que pagou, de que caiu na conta. Você pode estar assim, mas Deus está dizendo para você, sabe? Não fique esperando de onde eu vou vir. Só saiba de uma coisa. Eu venho. Eu venho. Eu venho. Há uma palavra de esperança aqui para alguém. E ele está dizendo, eu venho. Fala para ela que eu venho. Fala para ela, ela não sabe de onde, ele não sabe como, mas eu venho. Eu só quero que ele saiba disso, que eu venho. Aí quando ela diz, eu sei que ele vem, o Messias vem, vai organizar, vai. Aí ele diz assim, é que eu não aguento, gente, eu vibro de verdade. Imagina a cena, é por isso que os discípulos tinham que ir comprar comida. A gente só dá conta de ver isso hoje porque conhece a Bíblia. Mas imagina você vendo a cena. É a mesma coisa de Jesus sair daqui e de repente estar conversando na esquina com ela.
Entendeu? E tá ali, a primeira a levantar fofoca ia ser a gente, dizendo, tu viu com quem ele tá? Menina, já não é mais o mesmo. Então imagina, quem não está pronto tem que comprar comida mesmo, vai cuidar dos negócios dessa terra. Aí ele diz, os samaritanos adoram no monte. Tu sabes que a salvação vem dos judeus, por isso eles adoram no templo. Mas a hora vem. Que hora? Porque ela dizia, eu sei que o Messias, então eu estou esperando a hora que ele... É isso que ela está dizendo, eu estou esperando a hora que ele... Vem de novo, eu estou esperando a hora que ele... Aí ele responde agora para ele e diz, a hora vem. Aí ele continua e fala contigo agora. O que ele está dizendo? O ponteiro das horas, dos minutos e dos segundos está cravado diante de você agora. A hora é agora. Mas peraí, Camila, Jesus não quebra princípio. Essa mulher precisa de um sacerdote, precisa de um cordeiro e precisa de um altar. Era assim que se expiava aquele pecado dela. Está em Levítico. Mas olha o que o texto vai dizer. Que Jesus está sentado em cima de um poço. E não é qualquer pedra. Aquele poço é de... Quem lembra? O poço é de... O poço é de Jacó. Deus de Abraão, Deus que promete. Deus de Isaac, Deus que cumpre o que promete. Deus de Jacó, Deus que sustenta o que promete, o que cumpriu. Jesus está sentado no poço. Sentado. Fala para mim com inteligência. Ele podia estar de pé no poço? Podia ou não podia? Mas o texto é claro. Ele estava sentado. Por que ele estava sentado? Porque o cordeiro deveria ser oferecido no altar. O poço é a pedra, o poço é o altar do Deus de Jacó. Camila, ela precisa de um altar, o poço é o altar. Ela precisa de um cordeiro, ele é o cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo. Ela precisava de um sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote dos sacerdotes. Então quando ele diz, a hora vem e fala contigo agora, ele não está jogando conversa fora não. Ele está dizendo, está perdoada. Sai ela dali alegre, chama os samaritanos. Jesus ia só passar por lá, mas ficou mais 2 dias, salvando, curando um monte de gente, conversando, convertendo. Coisa linda, tudo porque uma mulher confessou. Ei! Aí ó, atrás da tua confissão está a salvação de um monte de gente. Eu vou repetir. Se nós tivermos coragem de contar o que fizemos de pior, não faltará em Deus ousadia para salvar o mais vil pecador que tiver atrás de nós. Seja um marido, seja um filho, seja um cracudo, seja um desviado, seja quem for. Mas a gente tem que confessar. Podia terminar esse momento agora como nós gostamos, como nós estávamos há 1 hora atrás. Do jeito que a gente gosta. Mas eu preciso ser honesta e obediente. Quem já está com a Bíblia aqui, preparando a hora de levantar para sair, tenha temor, filha. 5 minutos lá fora para tentar tirar teu carro da vaga, não vai mudar nada. Mas aqui, a hora vem, já chegou e pode mudar a tua geração inteira, a cada minuto que você ficar aqui dentro. Tenha temor. Eu vou repetir. Você que já está com a bolsinha no ombro, vai devagar, ninguém está vendo, só eu que estou vendo porque eu estou aqui em cima. Já está com a bolsinha no ombro para quando eu falar levanta, você já aproveitar o embalo. Tenha temor. Tenha temor. Segura. Ficou até agora, fica até o fim. Eu tenho que pegar um voo e não estou correndo igual você. A Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força. É tomado a... Fala a verdade, quando você está cansado, você quer orar? Quando você está com sono, você quer orar? Agora me responda, a oração funciona mesmo quando eu estou cansado?
Funciona mesmo quando eu estou com sono? Porque ela não é sobre como eu me sinto, ela é sobre o que eu sei que preciso fazer. Então, quando eu estou com dor, eu oro. Quando eu estou triste, eu oro. Se eu estiver alegre, eu oro. Tem dia que dá vontade de orar, esse dia é o melhor dia. Mas tem dia que não dá vontade nenhuma. Tem dia que você tem que ficar uns 15 minutos botando um louvor, fechando as gavetas da mente, porque senão está orando aqui e está dizendo, meu Deus, apaguei o fogão. Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou aqui na tua presença. É ou não é? Só que eu tenho procurado ensinar o que do Senhor também tenho aprendido. Oração, irmão, não é mover. É a capacidade de botar a língua para confessar o que precisa ser dito. E na confissão do que precisa ser dito, sentimento não precisa se envolver. É fazer o que tem que ser feito. Eu vou te dar 5 minutos, sentadinho como você está. Glorificamos a Deus pelo mover, mas eu vou te dar 5 minutos de espelho agora. Os pecados que você não tem conseguido confessar, erros, falhas minhas, suas, ao longo de uma vida, eu não espero que você confesse aqui agora. Então eu vou te dar uma estratégia específica de oração. Os 5 minutos que eu vou te dar agora é pedindo somente isso. Senhor, aumenta meu nível de consciência do meu pecado. Você vai ter que se esforçar para fazer essa oração, porque a mente já está cansada. Tem gente que está aqui desde cedo. Por que a gente aguenta um filme de 2 horas, mas uma ministração que passa de 1 hora cansa? Porque o filme não requer entendimento, organização, alinhamento, é entretenimento. E há quem diga que depois de 1 hora ninguém ouve mais nada. Eu acho que o Sermão da Montanha durou um pouco mais. Acho que Eutico não caiu da janela à toa. Paulo falou um pouquinho demais. Só que tem uma coisa, onde Paulo passou, morto viveu. Onde Jesus passou, pecador se arrependeu. Então não diga para mim que 1 hora de ministração da palavra é igual palestra motivacional. Porque as nossas palavras são de persuasão humana, mas as palavras de Deus são de renovação de entendimento. Vou te dar 5 minutos. Eu queria que a gente cantasse um hino, uma música, pode ser, irmão, pode ser até da harpa, mas algo que nos leve a olhar para dentro. Eu sei que isso é um desafio para vocês, do nada, não foi preparado, mas a palavra diz que o Senhor, Ele vai dizer o que a gente tem que falar quando a gente estiver diante, seja do tribunal, do povo. O Espírito enche, combina alguma coisa aí de contrição, é para dentro. Não quero nada de Deus vai te dar vitória, Deus, não, essa parte a gente já recebeu. Agora é contrição. Olha para cá. Vou contar de 1 a 3. No 3 você vai fechar o olho. Olha para mim. Não pode abrir. Por quê? Se abrir vai distrair porque está cansado. É fechar o olho na pálpebra e por dentro mexer ele, que é para não dormir. E dizer, Senhor, essa palavra é muito séria, eu não posso sair daqui da mesma forma. Essa semana, Senhor, eu quero voltar a conseguir jejuar para ter um pouco mais de pureza, mas não é para ter poder, é para conseguir observar os pecados que eu tenho cometido e não estou percebendo. Senhor, com todo respeito, eu te louvo pela vida da mulher samaritana. Ela é um exemplo de verdade, e é esse o exemplo que eu quero ter dela. Se ela que estava numa condição horrível, Senhor, ficou bem, não sou eu que tenho tanta ferramenta que posso continuar como tem mandado. Melhora. Eu preciso melhorar. Eu conto 1. Não toque em ninguém. Se contenha no seu lugar o máximo que você puder. Eu conto 2. Camila, se eu fechar o olho eu vou dormir. Então fica olhando para um ponto fixo no chão. E não fecha, mas fica ligado. 2,5. No 3 a gente vai adorar enquanto você ora. Quando eu disser 3, só peça isso ao Senhor. Senhor, me dá capacidade de arrependimento. Preciso me arrepender. Eu quero voltar a chorar pelos meus pecados. 3, feche os olhos, curve a cabeça e fale com Deus.